Hello guys, good evening. How are you? Hello Abdulia, you're already here. Carlos, hello. Good to see you all. I've got my cup of tea ready for our live today. If you're on Instagram, I'm going to be giving a live class now on YouTube about pronunciation, difficult words, okay? The link is in my bio if you're interested in watching it, okay? So let's think about those words that you find difficult. Quero que você pense naquelas palavras que você acha difícil pronunciar em inglês. Com certeza, hoje nos slides vai ter várias palavras que realmente você fica lá travado na hora de pronunciar, você fala, nossa, falar, pronunciar essas palavras é muito difícil. Então, hoje eu vou mostrar porque não é difícil pronunciar essas palavras, se você tem as ferramentas, se você tem uma pessoa guiando você, como eu passei com português, ok? Tem muitas palavras que mesmo hoje em dia, eu tenho dificuldade em pronunciar, ok? Eu estava até falando outro dia com um outro Instagram que chama Spencer, e ele também, ele é americano, ele está falando como pronunciar é difícil em português também. Então, hoje a gente vai estar vendo aquelas palavras que você acha difícil em português. Eu destaquei algumas que sempre aparecem no meu feed no Instagram, sempre aparecem nos stories, ok? E eu quero que você comente aqui do lado também com qualquer outra palavra que você acha difícil. Eu vou ensinar ela lá no final da aula também, ok? Então, eu espero que todo mundo está pronto para esse live super legal sobre as palavras mais difíceis. Vamos ver se eu acertei. Aquelas palavras que você acha difícil, vamos ver se eles estão aí também nesses slides, ok? Eu gosto de fazer as aulas dessa forma aqui no YouTube, porque depois você pode voltar e estudar junto comigo com os slides que eu preparei para vocês. Então, preparem, peguem um bebida, maybe a cup of tea, ok? E vocês vão estar repetindo bastante hoje comigo, porque essa é a forma que eu gosto de ensinar a pronúncia, que você está ouvindo e, no mesmo tempo, está repetindo junto comigo, ok? Então, vocês estão preparados? Vamos começar a nossa aula. Lembrando que você pode sempre estar comentando aqui do lado e eu vou estar respondendo, tirando dúvidas de todo mundo, ok? Então, eu vou colocar aqui. Oh, Elair is here. Elair, how long I haven't seen you? She's one of my students. Good to see you, Elair. It's nice to see you here in the live, okay? So let's look at the screen now. What are we going to be looking at? We're going to be looking at difficult words to pronounce in English, okay? So these are words that maybe you find a little bit more difficult to pronounce than others. So let's see the first word. What's the first word? The first word is the word jewel, okay, which is somebody wrote on my Instagram this week about this word and about the word jewelry, okay? So joia, joias, okay? So how do we pronounce these two words? What's important here is that you are paying attention to the end of these words, okay? Lots of people have difficulty in pronouncing jewel and jewelry because of the L sound at the end, okay? So what you need to do, o que você precisa fazer quando você está pronunciando o L nessas palavras, e usar o dark L. O dark L é aquela L onde você vai segurar sua língua atrás dos seus dentes, ok? Normalmente, quando você pronuncia uma palavra como love, light, etc., a gente vai usar o light L, ok? O L normal. Mas quando a gente vai pronunciar um L que vem logo depois de um vogal, geralmente no final de palavras, a gente vai usar o dark L. Nesse onde as pessoas têm mais dificuldade, eu trouxe algumas outras palavras que têm esse dark L, que com certeza você vai falar, essa palavra rate para mim é difícil. Então vamos ver essas duas primeiro, ok? Essa primeira palavra, jewel, jewel.
okay? So we're going to use the j sound. I put the phonetic spelling, eu coloquei como escrever a fonética do lado, para aquelas alunas que já conhecem, talvez se você é uma aluna um pouco mais avançada, você já conhecem a alfabeto fonético, meus alunos com certeza conhecem, porque eles estudam junto comigo, então eu coloquei aqui do lado, mas se você não conhece, presta atenção comigo, repetindo comigo. A gente vai começar com o som de j, e depois vai para will, jewel, jewel, ok? So we're going to use the dark L at the end. Nós vamos terminar com nossa língua atrás de nossos dentes, ok? Aqui em cima, e não vamos deixar ela descer. Jewel, 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 okay? So there are some beautiful jewels in London. There are some beautiful jewels in London. Who do you think has beautiful jewels? Quem você acha que tem uns joias bonitas in Londres? There's a very famous person with lots of jewels in London. So jewel, jewel. And then we have the second word where we're just going to add the letter sound re, okay? Jewelry, jewelry, jewelry. So there are two ways to write this word. Em inglês britânico, geralmente com 2 L's, em americano com 1. Você vai ver vários jeitos de escrever, pode ser com 1 L, pode ser com 2, mas o som é 1. Jewelry, jewelry, ok? So use a jewel e vai para re na final. Jewelry. So do you have a lot of jewelry? Okay, jewelry. So who has a lot of jewelry in London? The Queen has a lot of jewelry in London. She has a lot of jewels, jewels. Okay, Clovis got it right. The Queen, exactly. She is the person who has the crown jewels. Ela tem as joias da coroa. Yes, she has the crown jewels, jewels. Okay. So this is the dark L, the L that we're going to hold behind our teeth. Esse é o L, dark L, que nós vamos segurar aqui atrás do nosso dente, senão não vamos descer nossa língua para pronunciar esse som. Jewelry, jewelry. Okay, so that one was okay, yeah? Eu comecei bem leve. Vamos agora para essas duas palavras aqui, que frequentemente aparece na minha página de Instagram, que é a palavra mundo e a palavra palavra, ok? So we have world and word. Se você olha a fonética do lado, mesmo se você não entende todos os sons aí, você vai ver que diferença entre essas duas palavras, ok? Que é a diferença? O L. E ele tem o dark L aqui. World. World. Então, você vai fazer o mesmo movimento que você fez com jewel, faz sua língua ficar atrás dos seus dentes, lá em cima, ok? On the ridge, você vai fazer jewel, and now you're going to make world. E só vai soltar para fazer o som de D. World, 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 ok? E a palavra, ou palavra word, não tem esse dark L. Então, vai ser word, word, world, word, world, word, ok? Parece parecido porque realmente eles não são palavras muito diferentes. A diferença vai ser quando você adiciona o som de L aí na palavra mundo. World, world, word, word, ok? Então, eu quero que vocês pratiquem em casa, repetem comigo depois que eu pronuncio. World. Olha a língua aí. World, world. Depois, word, 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 ok? World, word. Okay, so there are lots of words in different languages around the world. World, ok? Então, essas duas palavras são frequentemente pessoas mandam lá no stories. Rachel,
o que é a diferença? Para mim parece igual. E realmente, quando você aprende um segundo idioma, vai ter sons que é muito mais difícil de referenciar, porque não estão presentes no seu próprio idioma. Seu ouvido não está acostumado. Então, é comum. É como eu tenho dificuldade com as palavras avó e avô. Eu nem sei se eu pronunciei direito. Eu sempre fico confuso. Avó e avô. Essas duas palavras, para o meu ouvido, mesmo depois de um tempo no Brasil, eu fico assim, será que é feminino ou é masculino? Porque meu ouvido está falando, nossa, é igual. Avó, avô, o que é a diferença? Então, quando você ouvir word and world, às vezes você também vai falar, nossa, mas para mim parece igual. Mas é treinamento do ouvido, então é prática de listening, entendendo o contexto e também fazendo bastante conhecimento da pronúncia, que a gente começa a entender melhor qual é o som que está sendo usado. Não é uma coisa que, de repente, você vai conseguir entender. É uma coisa que precisa ser trabalhada durante bastante tempo, ok? Então, aqui tem world and word. Vai praticando para você conseguir conquistar o conhecimento dessas duas palavras. Let's go to the next one. This one is Worcestershire sauce. Esse é molho inglês em inglês. Worcestershire, Worcestershire. Nossa, Worcestershire. Muitas pessoas mandam mensagem sobre esse molho. Eu não sei exatamente porque tanta gente manda, porque é um molho, assim, comum de usar na área culinária, mas não é uma coisa que você vai falar todos os dias. Mas nós vamos ver agora como pronunciar esse molho para você conseguir de vez entender. Então, o que é importante aqui? A gente presta atenção no tamanho da palavra e o tamanho da fonética da palavra. Você está vendo aqui que a diferença na quantidade de sons e quantidade de letras que tem na palavra escrita. O que é importante aqui é que nós vamos depender dos sons e não das letras lá em cima. Em inglês, como muitos idiomas, você não pode pronunciar todas as letras na palavra. Você precisa pronunciar os sons, ok? Então, temos aqui Worcestershire, Worcestershire, Worcestershire. E vai terminar com o som schwa. Worcestershire, Worcestershire. Worcestershire. Se você olha esse Shire no final, você vai, é Shire. Mas não, é Worcestershire. Worcestershire. Quem estuda comigo sabe que o som schwa, esse letra I contrário, né, é muito presente na língua inglesa. É o som mais comum. E os britânicos usam mais ainda, ok? Então, precisamos abraçar esse som fraco e ver que ela é muito presente. Worcestershire. Worcestershire. Esse linha aqui que parece uma cobrinha no final, entre os dois sons schwa, esse é o som de sh em inglês. Então, é Worcestershire, Worcestershire, Worcestershire sauce, Worcestershire sauce, Worcestershire sauce, Worcestershire sauce, ok? Esse som de Worcestershire sauce. Então, agora, quando você vê molho em inglês, que é engraçado que até fala, assim, vocês chamam esse molho de English sauce, né? Se você traduz, em inglês a gente chama de Worcestershire sauce, porque ela foi criada e inventada numa área de Inglaterra que chama Worcestershire, ok? Então, se você fica confuso, você consegue usar tanto Worcestershire quanto Worcester. Tem pessoas que nem falam essa parte de shit no final. Eles falam literalmente só Worcester. Worcester sauce. Worcester sauce. E você vai ver bastante gente coloca em cima de batata frita, usam dentro dos molhos. Os ingleses gostam de Worcester sauce, mas não é o vocabulário que você necessita ter para você conseguir ser fluente em inglês. Mas ela só parece assustador, na verdade, na hora de ver a palavra, porque ela é grande, mas ela é simples de pronunciar assim. Worcestershire, Worcestershire, Worcestershire,
ok? Eu espero que mesmo se você não domina agora, lembra que esse live fica salvo lá na minha página no YouTube, que você pode depois voltar e repetir comigo, ok? Worcestershire. Tem uma pergunta aqui sobre uma pessoa falando sobre sun and soon. Então, aqui você vai ver o A e U, ok? Sun, soon. One's a short vowel, one's a long vowel. Um é um vogal curto, outro é um vogal longo. Sun, soon. Sun, soon, ok? Então, você vai ver a diferença entre o tamanho do vogal, que vai te ajudar. Mas, claro, eles também têm uns sons parecidos, como eu já estava falando com word e world, ok? Então, esse é o Worcestershire. Worcestershire. It's scary. As pessoas falam que essa palavra é scary, é assustador. It is scary, but it's Halloween this weekend, isn't it, guys? So there you go. Okay, let's go to the next one. This too is also a scary word. What is this word? Does anyone know where this is? Onde está nessa foto aqui? Vocês conhecem essa cidade? Essa cidade é bem comum aparecer também sobre perguntas de pronúncia. Alguém conhece essa cidade? Façam um comentário aqui, vê se vocês conhecem. Esse é de uma cidade de ilhas de onde eu morava, de onde eu sou. Eu estou esperando o comentário porque demora um pouquinho. Yes, exactly, Katie. It's in Scotland. It is the capital city of Scotland. É a capital de Escócia. It's the capital city of Scotland. Okay? So, this word is the same thing as Worcestershire sauce. Você vai ver o tamanho da palavra com várias letras que você fala, meu Deus do céu, muito consoante. Né? E você olha a fonética, assim, nós temos nosso schwa aqui no final, ok? Então, nós vamos falar Edinburgh. 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 Então, é bem diferente de como é que está escrito. O R vem logo depois do B na pronúncia. Edinburgh. 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 He lives in Edinburgh in Scotland. There is a lot of whiskey in Edinburgh. Edinburgh is a beautiful city. Então, Edinburgh, vale super a pena, gente, visitar Edinburgh quando vocês vão para o meu país. Muita gente fica só focada em Londres, mas tem tanta cidade linda e Edinburgh é um deles. Eu só aconselho que você não vá em inverno, porque inverno it's brutal in Scotland in winter. Okay, it's very cold. It rains a lot and even snows. Okay, so make sure that you go in the spring or the summer. Okay, that would be the great time to go and see and visit Edinburgh. Ok? Então, todo mundo repetindo, Edinburgh. Não é, como eu frequentemente ouve, Edinburgh. Pessoas veem burger e acham que é tipo burger. Edinburgh. It's Edinburgh. 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 Ok? Então, essa é a cidade maravilhosa da Escócia para vocês conseguirem agora dominar a pronúncia. Quando vocês cheguem lá para comprar passagem de trem lá em Londres, para Edinburgh, porque é super fácil. You can go to Scotland in about 5 hours by train, 4 or 5 hours by train. It's very quick, it's beautiful. And você pode pedir seus bilhetes lá de trem com o nome certinho agora. Edinburgh. Edinburgh, ok? Então, muito obrigada para quem mandou essa sugestão lá no Instagram sobre essa palavra. Vamos para a próxima slide agora, porque temos várias palavras ainda. Essas duas palavras, let's see, they look very similar. Do they not look similar? Let's have a look. Desert, So here we have the name desert, okay? And then we have dessert, desert, desert, dessert. Here we're going to have the sound dessert. And then we have desert, okay? Deserto,
e sobremesa. Em português mais fácil, bem diferente, né? Mas em inglês é bem parecido, é comum confundir, porque a gente escreve ela parecido, você não acha aquilo, não é uma palavra que você fala, nossa, como é que eu estou errando isso? Eu entendo, mas se você olha a fonética, você vê que tem vogais diferentes e também tem um vogal mais comprido no segundo palavra. Dessert, dessert. So what do you like to eat for dessert? Comment here in the comments for me, what do you like to eat for dessert? My favorite Brazilian dessert is, it's difficult to choose, but I think it would be your condensed milk pudding, or it might be brigadeiro, because it's difficult to choose. You guys are very good at desserts, you know. My favorite English dessert is, I think, my mum's apple pie. So that would be my favorite dessert. Dessert, okay? So remember to pay attention to the vowels. Dessert, dessert, okay? Oh, someone's saying pudding and brigadeiro is yours. We're the same, okay? They are amazing desserts. I think Brazilians they should be congratulated on how good the food is. Banoffee is a great dessert too. Although I'm pretty sure that banoffee comes from America. So it's an American dessert, but it's very delicious. It's bananas and caramel and cream, yeah? Maria Cristina, your favorite is apple pie, so you would enjoy visiting my mother. My mother makes a great apple pie. We eat a lot of desserts in England based on fruit. Nós comemos muito sobremesa com fruta. Não é que eles são saudáveis, são tortas, etc. Mas a gente baseia muito na fruta também. So that's one of our favorite desserts is apple pie. And pudding and brigadeiro is mine, okay, in Brazil. So we have here desert, 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 dessert, dessert, dessert. Esse apóstrofe aqui, quem é meu aluno já conhece. Esse aqui mostra onde você vai pôr mais ênfase na palavra. Então, esse já está mostrando para você que aqui, o sílaba forte, é aqui na começa. Aqui, a sílaba forte é aqui no meio, que já muda muito a pronúncia. Desert, desert, desert vai ter esse som forte no começo da palavra. Desert, desert. E a segunda palavra vai ter o sílabo forte no segundo sílabo, ok? Dessert, 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 desert, dessert, ok? So this should help you to identify the tonic syllable, the strong syllable in the word, ok? Tinha Pablo perguntou aqui, eu vou responder antes do some lá em cima, tá bom, Pablo? What's the different sound between buy and buy? There is no different sound. If you look at the phonetic spelling, Pablo, it's the same, okay? So bye-bye and buy, okay? So I buy my food at the supermarket and bye-bye, see you next lesson, okay? It's the same pronunciation. There is no difference. We just spell the words differently when we write them, okay? So let's continue to the next. This one is very commonly confused by students, ok? Esse aqui é como se fosse seu cronograma, etc. Seu schedule, ok? Eu venho aqui para falar para você que esse aqui é uma palavra que mostra como o inglês virou uma língua internacional, ok? Por quê? Tem duas formas, se você olha a fonética aqui embaixo, tem duas formas de pronunciar essa palavra. Mas um é britânico, que é o primeiro, e um é americano, que é o segundo. E eu, como um britânico, pronuncio essa palavra como um americano, ok? Eu vou pronunciar com esse sk, tá vendo a letra K aqui? Esse é o k. Schedule, schedule, schedule. So, eu pronuncio essa palavra desde eu não sei quando, com o pronúncia americana. E minha família, eu achei, perguntei para minha irmã hoje se ela pronuncia assim também. E ela falou que ela falava schedule, que ela sempre achou que era schedule. Ela não sabia que tem essa diferença entre americano e britânico,
Mas existe sim, mas mostra como o inglês é uma língua internacional. Aqui em cima, a versão britânica pura seria schedule. Lembra esse cobrinha aqui? Ela é o som de a gente junta com a vogal do lado. Schedule. E schedule. Então, você pode escolher. Eu não consigo mudar depois de 35 anos, não. Eu tenho 35, mas tenho certeza que eu não nasci falando schedule. Mas mais ou menos 35 anos falando schedule, eu não consigo me policiar para falar schedule. Mas se você vai lá na Inglaterra, talvez você vai ouvir ambos, e nos Estados Unidos também. A língua inglesa virou uma coisa internacional. Não temos fronteiras mais. Então, tem essa diferença. E você vai ver tanto schedule, quanto schedule, ok? Schedule, ok? So this is really interesting. Essa aqui é uma palavra que uma pessoa comentou lá nos stories, mas eu falo, puxa, essa é uma boa para colocar, porque mostra como inglês virou uma coisa internacional, ok? So, eu espero que você consiga dominar essa palavra, schedule ou schedule, ok? So, what's your schedule this week? Can we meet up for drinks? What's your schedule? What's the doctor's schedule? Does he have a free time to see me? Okay, schedule. So let's go to the next one, okay? This one. Olha a foto, gente. Esse aqui é como que fosse meu filho quando ele é pequenininho. Então, esse é uma pessoa que... Esse é um adjetivo, essa palavra, ok? E ela significa bagunça, ok? Então, bagunçado, bagunceiro, mas não é aquela bagunça que é feio, é uma bagunça meio leve, é como essa criança, apesar que parece bem feia a situação. Né? Então, vamos ver a fonética aqui embaixo. Mischievous. Essa palavra é pronunciada erradamente por muitos nativos, ok? Então, quando você olha essa palavra, tem muitos britânicos e americanos que vão falar mischievous, com o schwa aqui, mischievous, okay? So she is a very mischievous child, okay? Were you a mischievous child? I think I was a mischievous child when I was a child. I think my parents had a difficult time. Eu acho que era meio bagunceirinha, assim, também, como essa criança, mas não tanto, ok? Mischievous, ok? So this is a great word to add to your vocabulary. É uma palavra legal para você adicionar no seu vocabulário. Mischievous, ok? Um exemplo de uma palavra que até nativos errem. Vamos agora para a próxima palavra. Então, vamos ver, se a gente olhar como que essa palavra é escrita, o que será que os britânicos e os americanos fazem com essa palavra? Eles vão tirar várias letras, não tem esse C. Essa letra C é silenciosa, ela não aparece na fonética. Está vendo aqui que não temos aqui a letra C? Então, não é scissors, é scissors, ok? Sempre no plural, scissors. Do you have any scissors? Can I borrow your scissors? The hairdresser has many different types of scissors. Olha o schwa again. Está vendo o schwa? E esse schwa vai perseguir vocês para o resto de suas vidas, porque é o som mais comum na língua inglesa, então tem que abraçar ela. Scissors, ok? Essa é uma palavra que eu escuto bastante, pessoas falam scissors, por causa de ser aqui. Mas lembrando que inglês não é uma língua que nós podemos depender
de como que a palavra é escrita. Esse porque eu faço muito ditado aqui na minha escola com meus alunos. Se vocês gostam de ditado, talvez eu comece a fazer uns ditados lá no meu grupo de Telegram. Eu gosto de ditado, eu faço até ditado em português, né? Mas com meus alunos aqui na minha escola eu faço ditado por causa disso. Porque eu vejo que muitas vezes pessoas acham que a som vai ser igualzinho como que a gente escreve. E não é. Essa palavra, como scissors, tem várias letras aqui que não está presente na hora de a gente pronunciar. Até tem o som de z em vez do som de s, né? Então não é skis, não tem esses S sons, mas é escrito com S, não é escrito com Z. Então, muitas vezes, a gente não pode depender da hora que a gente ouve a palavra, como que a gente vai escrever e vice-versa. Como que a gente escreve a palavra não é a forma que a gente muitas vezes vai pronunciar, ok? Scissors, scissors, ok. Let's go to the next one. This is a good one. Com certeza, uma hora na sua jornada de inglês, vocês pronunciarem essas palavras erradas. Porque a gente vai ver come for... E o que tem no final? Table. Table. Comfortable. Quantas vezes eu já ouvi comfortable, ou vegetable. Não tem table. Nessas palavras não tem table, ok? Table separado é table. Mesa. Mas aqui, confortável, legumes, vegetal, a gente vai usar outros sons. E esse é onde você dá uma olhadinha lá na fonética. Olha como nós temos nossa schwa. Olha como não tem o som de A, ou de A, de table, ok? Então, vamos praticar repetindo comigo. Comfortable, 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 ok? Comfortable, comfortable, ok? Tem um som de F logo seguido com table, 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 comfortable, comfortable. Are you sitting comfortably? Are you sitting comfortably? Is your chair comfortable? Is your chair comfortable? This is such a comfortable sofa. Comfortable, comfortable, ok? So no more tables com a palavra confortável, ok? Comfortable. E a palavra vegetable. Segue o mesmo table no final. Vegetable. Não é vegetable, ok? Nem tem esse vegetable. Olha aqui embaixo no fonético que tem o som de j. Vegetable, vegetable, vegetable. So do you eat vegetables? Brazil is great for vegetables, isn't it? Because you have a lot of fresh and easy access to fresh vegetables and fruit. I go to the market every weekend and I love it. In my country, it's more difficult to find fresh vegetables and fruit, okay? Vegetables, okay? So no more vegetables and no more comfortables, okay? Comfortable, vegetable. Comfortable, vegetable. I'm like an orchestra here. Okay, good. Well done, guys. Let's go to, there are only a couple more words, so stay with me. Só tem mais alguns, então fica comigo para você conseguir pronunciar. Nós vamos estar chegando agora em duas palavras que incluem a som de TH. Clothes, clothes. E essa palavra, roupa, em inglês, vai ter uma diferença agora com a pronúncia de inglês americano, de inglês britânico. Em inglês americano, eles não vão incluir o som de TH. Eles vão usar como se fosse a palavra fechar. Close, 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 ok? Mas no britânico, nós vamos pronunciar com o TH. É sutil, mas precisamos lembrar de colocar nossa língua rapidamente entre nossos dentes. Então, vamos praticar britânico, porque eu sou britânica, né? Então, vamos lá. Clothes, clothes. Eu vou ampliar rapidinho para você me conseguir ver. Clothes, clothes. Ó, rapidinho você vai pôr a língua entre os dentes. Clothes, clothes, clothes.
Língua entre os dentes, esse é o segredo do TH. Clothes, 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 ok? E nós temos a palavra para meses, do lado, embaixo, months, months. Esse também, no inglês americano, você não vai ouvir muito a pronúncia de TH. Eles vão falar months, 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 ok? Mas no britânico, months, months, months. What are the months of the year? What are the months of the year? What are the months, months, months of the year, okay? What month of the year do you wear a lot of clothes, clothes, clothes? Let's see if you understand what I asked you. Which month of the year do you wear a lot of clothes, clothes, okay? So in Brazil, it is, I think, July that people wear a lot of clothes, clothes, because it's winter, yes? In my country, it is in December, November, January, February. Our winter is long in England, yeah? Clothes, clothes. We wear a lot of clothes in winter, okay? And there are many months in the winter in England. Months, months. Which month is your birthday? My birthday, TH de novo, birth, birthday. Não é birth com F, é birth com TH. Which month is your birthday? Which month is your birthday? Birthday, birthday. Which month is your birthday? Okay. Let's see here. Christina's saying how it's in October. We wear a lot of clothes in October. Yes, we do. I'm wearing a lot of clothes. It's October. It's supposed to be summer, guys. Where's the summer? I'm just waiting for the summer, the Brazilian summer. It's raining and it's very cold in my city here in Brazil. Okay, good. So now we're going to look at the bonus word. What is the word that I most get asked about on social media? Que é a palavra que eu mais recebo na hora que abre uma caixinha de pronúncia? Que você acha que é? Eu vou mostrar e com certeza você vai estar ouvindo vários professores nas redes sociais explicando essa palavra, porque é a palavra que muita gente pergunta. E eu, na verdade, fiquei muito surpresa quando eu comecei a ser uma professora de inglês no Brasil e muita gente perguntava sobre essa palavra. Porque eu falei, nossa, mas eu nem vejo esse animal aqui tanto. Então, let's see. It's our friend, the squirrel, 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 ok? Skills, vamos pronunciar essa palavra, vamos dominar a pronúncia da palavra skill. Todas as vezes a gente vai ter essa palavra dominada, porque as pessoas perguntam muito para mim como que é essa palavra. Eu não sei. Vocês têm skills na sua cidade? Is it common to see squirrels in your city? Sometimes you can see squirrels here in campus. Para as pessoas que não me conhecem, Squirrel, Campos do Jordão é a cidade que eu moro. Okay, I live in Campos do Jordão in São Paulo. It's a city in the mountains. Okay, so we have squirrels here in campus. But there aren't many cities I've been to in Brazil that have squirrels. But lots of people ask me, Rachel, how do you pronounce the word squirrel? How do you pronounce the word squirrel, Rachel? And I'm like, why? Why do you want to know? Porque todo mundo está perguntando sobre skills. Mas vamos lá para a pronúncia, vamos dominar para vocês fiquem felizes para sempre com essa palavra. Então, nós vamos começar com a fonética, olhando embaixo da palavra. Ska, ska. Real. Dark L no final. Quem estava comigo no começo da aula sabe que nossa dark L é quando a gente faz o L e segura lá em cima. Ska, real. Squirrel. Dark L aí. Squirrel. It's difficult, isn't it? When you start to
break down a word. It can make it seem difficult to understand. But there are 2 syllables here in the word squirrel, ok? Nós vamos começar com squir, squir, squir. Nós estamos juntando o sk, o w, o r, tudo no mesmo sílabo. Esse aqui fica difícil. Squirrel. E nós vamos terminar com schwa, que é um som que quase não parece forte, porque ela é um som fraco, então não vamos ouvir muito ela nessa palavra. E terminamos com um daquel. Squirrel, squirrel, squirrel. So let's repeat, because it's the best way to practice pronunciation. Squirrel, 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 squirrel. Do you have squirrels in your city? Do you have squirrels? Squirrel, daquel, okay? Squirrels, squirrels. E o R é r em inglês. Squirrels, squirrels, ok? Repetem, 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 até você domina o som. Lembrem que eu fiz a mesma coisa. I did the same thing in Portuguese. Don't think, oh my goodness, Rachel, I suffer so much with sounds, because I suffer in Portuguese. I find it difficult to say words such as pão, cão. Esse is really hard for me, ok? Também, hoje minha secretária falou para mim, você não percebe a diferença entre maçã e massa. Para mim é maçã, esse aqui na garganta, é quase impossível repetir tanto esse som. Eu tenho que ficar bem atento. Eu tenho que ficar bem prestando bastante atenção para conseguir pronunciar maçã. E eu treinei bastante. Eu repeti bastante, eu faço prática de shadowing em português, porque eu quero ter uma pronúncia bonita em português. Eu não tenho interesse de perder meu sotaque, de ficar igual uma paulistana, uma carioca, etc. Eu quero falar português de uma forma que vocês me entendem facilmente e também que eu fique feliz com o meu nível. Então, esse aqui deve ser seu objetivo também. Então, esse é o bonus word, o squirrel, squirrel, ok? Então, eu vou dar uma olhada aqui que tinha algumas outras palavras. Let's see. Horror, Vê se aqui vai terminar com som schwa, Natália, ok? Horror, O som schwa é um som que a gente relaxa nossa mandíbula, eu acho. Our jaw, yes. And you're going to make the sound. Horror. I like horror films. Horror films. Do you like horror films? I hate horror films, actually, because I get very easily scared. Okay, so Halloween is actually quite a scary time for me. Horror. I hope that helps, Natalia. Horror. Okay. Let's see. Christiane put cheap and dale. Cheap, nós vamos usar the ch sound. Cheap. E in the middle there. Cheap. Okay. Dale. Those 2 words here. Cheap. Dale. Darkel here follows the vowel. Dale. My tongue is up here behind and it's not coming down. Dale. Cheap and dale. That's another one. Katie's asking about weird. He's so weird. That film was very weird. English pronunciation can be very weird. Okay. Let's have a look here at another word. Sylvia's asking about the word ano e ouvido.
So, year. Here there is a very subtle difference. Essa é igual àquela word in word. Vai ser lá som fazendo a diferença. Então, a diferença é o começo da palavra here, Sylvia, ok? So, yeah. Think of yes, ok? Nós falamos yeah, yes. It's the same start. Yes, year. Ok? Nós vamos fazendo um levantado nossa língua lá na boca. Yeah. Se você fica com dificuldade, fale yes primeiro. Yes, year, yellow, yeah. E no outro lado é fácil. Vamos tirar assim, yeah, e só fala ear. Olha como minha boca vai começar diferente. Year, ear. Ó, vai ser bem mais amplo. Ear, year. Okay? Ear. Let's have a look. John is asking about the word terrible. Terrible. It's not terrible, okay? Terrible. There's lots of words appearing here. Francisco is asking about the word thriller. This is because of Michael Jackson, for sure. Thriller. Thriller. Língua entre os dentes. Thriller. Vai terminar, Francisco, com som schwa. It's not thriller, okay? Not like the American R, the rhotic R sound. Nós vamos terminar com Thriller. So pay attention to Michael Jackson. He will say thriller. Thriller. Okay? So I read a great thriller. Okay? And let's have a look here. Pablo's asking about the word rural. So this is all about the R, Pablo. If you don't practice the R sound, we won't be able to master this word. So like my name, Rachel, Rachel, Rebecca, red has the R sound. And so we're going to say rural. Rural is difficult, yeah? But if you practice, you can get it. Practice the R sound. Yeah? Rural. Oh, how my mouth gets, I'm going to do this. Rural. When I teach my students, I tell them to push their mouth out. Rural. Okay? Rural. So she lives in a rural area. Rural. Okay? Rural is kind of like cabeleireiro for me in Portuguese. I can't say this word. Okay? Purchase. Julia, you're asking about this word. We start with the idea of purchase. It's not purchase. Purchase. Okay? Sandra's asking about the word laugh. GH here is a sound of F, like tough, laugh. Okay? Americans would say it a little bit different. They say laugh. They have the ah sound. We say laugh. This is the British pronunciation of the word. Laughing. She's laughing at me. Laugh. Okay? And John, one more. Advantage. Titch at the end. Advantage. It's not vantage, it's advantage. There are many advantages of studying English. Advantage. Okay? Woo! What a lesson. Almost an hour, all about pronunciation. I'm pleased that I've helped you, okay? Thank you for coming, okay? Let me just show my thank you slide because I prepare and I always forget to show it.
Okay, so thank you guys for coming today and bringing all of your words and practicing with me. It's always great to see so many of my students here and new people, okay? And next week we will also have another live, okay? And I'll be letting you know what it's going to be about. If you have a suggestion, se você tem assunto que você quer que eu fale em uma aula, pode mandar para mim nas redes sociais. Uma pessoa semana passada mandou sobre homophones, ok? Então eu vou fazer uma aula sobre isso também. E vai ter meu podcast, vai ter uma podcast nova esse final de semana, então tem bastante coisa que vocês vão praticando, ok? E lembrem que qualquer coisa você pode chamar Rachel. You can always talk to Rachel, guys, whenever you need it. One thing I was going to say is that you should try to write comments here underneath the video on YouTube. Like the video, this really helps me. Se você faça comentário, se você gostou da aula e coloca lá sua curtida lá no YouTube, me ajuda muito, porque assim o YouTube fala, ela deu uma aula boa. Okay, so thank you very much for coming, guys. I'm really pleased to see you all, and I'll see you all next week. See you in class. Keep studying, okay? And it's great to see you all. Bye-bye now. Take care.